Muito bom dia a todos os presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e todo o meio de comunicação pela internet, lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na igreja O Sol, da manhã, que pastoreia o reverendo Camilo Montoya, e todos os ali presentes. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, continue te usando grandemente na obra de Deus neste tempo final, a favor da igreja, tanto o corpo ministerial como a igreja do Senhor. Que Deus continue te abrindo entendimento das Escrituras e continue sendo de luz em todos os lugares onde fores, confirmando os irmãos na fé do cumprimento da segunda vinda do Senhor. Também expresso as mais sinceras condolências pela partida do nosso irmão Juan Castilho Martínez, o sogro do nosso irmão Isaac Soto Nogueira, o qual partiu nesses dias, nosso irmão Juan Castilho, e expressamos as condolências à sua esposa Alma Jacqueline Munive de Castilho e seus filhos Juan, Alma e Gênesis e demais familiares, consciente de que em breve estará novamente conosco nosso irmão Juan Castilho e voltará na ressurreição a estar conosco nesse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para todos os crentes nele. Ele não está morto, Ele está vivo e está agora descansando ali, esperando pelo chamado. Diz, passará, dizia o irmão Branham, virá, passará e nos ressuscitará. Ou seja, que eles estão esperando ali a um que irá e vai ser o último. Com esse, já não vai ir mais ninguém para lá. Portanto, há um número ali que tem que se completar para que assim, quando for esse último, possa trazê-lo. Portanto, nosso irmão Juan Castilho, vamos voltar a vê-lo muito em breve. Que toda a família esteja em paz, consciente dessas promessas, as quais estarão sendo cumpridas nessa geração. Hoje, domingo 9 de junho deste ano 2024, temos como tema o anjo forte com o arco-íris sobre sua cabeça, jurando que o tempo já não é mais. Pregado em 23 de março de 2009 em Minatitlán, Veracruz, México. E lemos em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem,
Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Então o anjo que vi em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. E aí é que ele escreve de redenção. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Até aí podemos ler, já depois da mensagem ele nos lê toda essa escritura, o anjo forte com arco-íris sobre sua cabeça, jurando que o tempo já não é mais. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o propósito dos sinais que foi pregado em 23 de março de 2009 em Minatitlán, Veracruz, México, nos diz assim que para os escolhidos de Deus há uma bênção muito grande e é preciso estar atento a esses sinais. O sinal do fim do século, o sinal para o fim da dispensação da graça, é a aparição dos anjos que realizarão a colheita. Esses são os ministérios de Moisés e Elias surgindo no meio do povo de Deus. Na igreja do Senhor Jesus Cristo surgirão, porque é a igreja onde está o Espírito Santo através da história da igreja. Na página 34 do livro de Citações, parágrafo 289 diz: eu sei uma coisa, enquanto eu me detiver no primeiro ministério, o segundo não virá, não veio. Agora, enquanto eu me detiver ao segundo, o terceiro não virá. Vem? Tenho que dar um passo para frente. Dar um passo para frente e crer. Deus o disse. À direita aí desenha uma pedra angular e as eras. E em cima aí escreve, terceira etapa é igual falar. E também aí escreve, para que venha, 2 pontos, deixar o anterior. Em cima de anterior escreve, o discernimento. Terceira etapa é igual falar, para que venha, 2 pontos, deixar o anterior. O discernimento. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E daí, mais adiante, conectará com o povo hebreu para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E agora, em São Mateus também nos fala, capítulo 24, versículos 32 ao 33, que tenhamos em conta o sinal da figueira que é Israel. Diz, quando virem que reverdece e lança folhas, o verão está perto. Também diz,
E quando virem as demais árvores, isso está em São Lucas 21 também. E agora Israel já está em sua terra. É um estado livre e soberano, mas ainda não chegou a restauração de Israel. Na mensagem, suas palavras infalíveis de promessa, aí pela página 6, aí o irmão Branham diz que depois que Israel, vejam, já é uma nação com sua bandeira e tudo, diz, depois de 46, 40 anos, mas, diz, 40 anos é uma geração, e diz que nessa geração, ele viria, ele estaria. Ou seja, que essa geração viria a aparição do cumprimento da sua vinda. Página 6 por aí dessa mensagem. E essa geração acabou em 86. Ou seja, que nesse tempo apareceria o cumprimento do que o reverendo William Branham precursou. Ou seja, que quando ele está falando aí, ainda esse instrumento não tinha aparecido na Terra. Estava buscando, mas não encontrei esse. Deve estar num estudo. Temos que ter lido. Se conseguem, podemos ler tal qual essa página. Creio que suas palavras infalíveis. Vamos ler, já que nos chegou isso aí. Eu não trouxe para... Se me enviarem por aqui, eu posso ler? Me desculpem, enquanto eu consigo essa partezinha, já que o tocamos assim para ler tal qual. No estudo, vamos ver aqui que me enviem o estudo, onde eu falei. Aqui está a mensagem. Vamos ver se conseguimos rapidinho. Nessa é a página 5, mas o que eu tenho ali é a página 7. Agradeço aos irmãos que sempre também aí me enviam. Vamos ver aqui. Israel, página 5 desta versão. Israel já está em sua pátria. Ela é uma nação independente. Ela tem sua própria moeda, sua própria bandeira. É membro das Nações Unidas. Ela é uma nação. Pela primeira vez, depois de 2.500 anos de ter sido uma nação. E Jesus prometeu que a geração, na Bíblia, uma geração compreende 40 anos. Desde o tempo em que Israel chegou a ser uma nação até 40 anos. Dentro desse termo de tempo, ele virá. Vem. E se isso é verdade, então isso traz a vinda. E aí ele escreve uns escritos aqui, me enviaram o estudo bíblico, onde foi lido. Vamos ver o que ele escreve aí. Estudo bíblico. Página 12, isso foi 7 de maio de 2023.
Na página 12 desse tomo, veja o irmão Will escreve aí 40 anos. E também escreve uma geração é igual 40 anos. E escreve 1946 mais 40 é igual 1986. E escreve, este ano terminou esta geração de 86 a 87. Agora vejam que essa geração veria sua vinda. Ou seja, veria o tempo onde apareceria aquele do qual Deus cumpriria sua vinda. Agora continua dizendo: e agora em São Mateus também nos fala, capítulo 24, versículos 32 ao 33, que tenhamos em consideração o sinal da figueira que é Israel. Diz, quando vejo que reverdece e lança folhas, o verão está perto, também diz. E quando virem as demais árvores, isso está em São Lucas 21 também, e agora Israel já está em sua terra. É um estado livre e soberano, mas ainda não chegou a restauração de Israel. A restauração de Israel é a restauração do reino de Davi, onde Israel entra nesse reino de Davi e obtém a bênção de ser governado pelo Messias príncipe como rei, quem trará a paz para Israel. Portanto, vai ter uma mudança da democracia à monarquia. No livro dos selos, na página 112, vamos a 358 primeiro. 358, vejam. E aqui vamos ver, ter este também, porque aqui nos escreveu algo. Neste também. E é preciso ter este também aberto, porque aqui também há. De todos aí podem. Aí nesse que tem escrever o que ele nos deixou aqui. Vejam na página 358, diz, na metade da página. Diz, todas estão dirigidas nessa direção. Mas somente os que têm seus nomes no livro da vida ouvirão quando Deus os chamar. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Neste vermelho escreve, à esquerda, minhas ovelhas. Assim para cima, minhas ovelhas. E escreve os 7 trovões, o 7º selo. E neste escreve, fazer o chamado de ovelhas e ouvirão sua voz. E desenha nesse princípio de parágrafo uma estrela de Davi. O único que temos que fazer é efetuar o chamado da ovelha. E aí à esquerda neste desenha uma pedra angular e as eras. E sai dessa linha, a flecha para a pedra angular. E escreve hoje.
E neste outro onde diz, efetuará o chamado da ovelha, em cima, aí escreve a mensagem do momento. O único que temos que fazer é efetuar o chamado da ovelha, do qual os cabritos não conhecem nada. Note bem, qual é o chamado das ovelhas? Minhas ovelhas ouvem minha voz. Por quê? O que é a voz? Uma voz é um sinal espiritual. Deus disse a Moisés, se não ouvem a voz da primeira, aqui neste onde diz da primeira, escreve primeira vinda. Se não ouve a voz do primeiro sinal, acontecerá que sim ouvirão a voz do segundo sinal. E em cima escreve segunda vinda. Minhas ovelhas ouvem minha voz. E neste escreve primeiro sinal, ou seja, aí depois desse parágrafo, escreve primeiro sinal, Elias, segundo sinal, Moisés e Elias. Agora, essas coisas devem estar acontecendo nos últimos dias e as ovelhas de Deus o reconhecerão. Elas reconhecem, minhas ovelhas me reconhecem, mas o estranho não seguirão. Elas não seguirão os estranhos. Tem que ser um com um sinal vindicado para o dia presente. E então, elas o reconhecerão. E aí à direita, neste, desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. E aqui escreve minhas ovelhas, ou seja, em cima. Note que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Assim é também com Israel. Jacó significa Israel, porque seu nome foi mudado. Aí à esquerda, começando esse parágrafo, escreve o anjo Jacó. O anjo Jacó. Porque seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, da mentira e de outras maneiras. Porque a ele não lhe importava de onde vinha, nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra, porque tinha o desejo, porque tinha esse desejo. E no caminho se encontrou com Deus. E seu nome foi mudado. E escreve à direita, Peniel. Ao final aí, deixe no último, na última página aí dessa página, ou seja, ao final, escreve mudança de nome. Mas nesse tempo, ele estava muito preocupado porque temia Esaú. E aí escreve Roma, na direita Roma. A quem estava perseguindo, e notem no dinheiro, igual como será neste dia, quando os judeus fizerem pacto financeiro com Roma. Agora Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também Roma não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus. Aí à direita escreve Esaú Jacó. E estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu. Agora vejam. Aqui, ao que Jacó lançou mão, a esse anjo. E aqui o irmão William à direita
Ele escreve aí Apocalipse 7. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, 2, 10 do 1 a 11, 14, versículo 1, 11 do 3 ao 7, 19 do 11 ao 21. Vejam, isso é a vinda do Senhor. O que é Apocalipse 11 é igual a Apocalipse 19. Este é um escrito. Agora, neste à direita também para cima, escreve: o dia é igual ao milênio. Houve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo. E aí se manteve. Este anjo lhe disse: tenho que ir. E em que ir-me, ou seja, tenho que ir, aí em cima de que ir, e escreve 6, 7 AM. Já está amanhecendo. E escreve o sétimo milênio. E aí está algo muito importante. Agora recordem que é no amanhecer. Isso aqui é como se fosse a página 466 ou 67, onde ele, o irmão Branham diz, tenho escrito aqui, se quando isso acontecer, vocês pudessem ver meu caderno, pare, não prossigas. Isto mesmo é o que também se cumpre aqui nessa partezinha, onde Jair nos revela algo muito importante do tempo. Irmão, o dia está por aparecer, e aí em dia escreve o sétimo milênio. Está por chegar. Mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil os ganhadores de dinheiro, que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Aí do lado escreve nesse espacinho aí, entre parágrafo e parágrafo, escreve Apocalipse 7:2, 14, versículo 1, 11 do 3 ao 7 e 16, do 1 ao 17. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Aqui, à esquerda, desenha uma estrela de Davi. Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Depois também Cristo nos diz que será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló,
Nos dias de Noé, houve um profeta dispensacional trazendo a mensagem final para aquela geração e mostrando a forma de escapar do juízo divino, o qual o juízo divino é tipo da grande tribulação. E um profeta dispensacional é tipo e figura do mensageiro do último dia, que será um profeta mensageiro dispensacional com a mensagem do Evangelho do Reino para pregar por testemunho a todas as nações. Na página 112, ali nos fala do livro dos selos, diz nosso irmão Branham, uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. Escreve à esquerda trombeta, e daí começa uma guerra. Quando você se confunde na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tenham muito cuidado, porque uma guerra está à mão. O reino ainda pertence ao diabo, ainda tem essa parte na mão. Pois note bem, o mundo foi redimido por Cristo e Ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo seus súditos até que o último que tem seu nome, e aí desenha uma flecha e uma pedra angular. Ele escreve Apocalipse 7, 2 e 14, versículo 1. Até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido sua redenção e tenha sido selado. E escreve em cima escreve batizado. E à esquerda escreve até que o último escolhido entre. Até que entre o último escolhido, vejam, ele não podia sair do trono de intercessão. Entendem bem? Então, ele vem do seu trono, o trono do seu Pai. Se apresenta e toma o livro da mão de Deus que está sobre o trono e reclama seus direitos. Agora veja o primeiro que faz. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. O primeirinho. Sai. E o primeiro que faz é o quê? Se dirige diretamente à noiva. E escreve aí, Cristo chama sua noiva. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Agora, vai e diga ao povo, vai e diga aos ministros, vai e diga a Miguel, vai e diga que deixe de fazer chamamentos e ter batismos e todas essas coisas. Foi o Espírito Santo nesse momento que, através desse instrumento, falou ao povo e disse: o tempo já não é mais. Foi por voz humana. Agora, tudo sempre Deus o cumpre de uma maneira simples. E as coisas, quando Deus as cumpre, é tão simples que há uma mudança de dispensação e uma mudança de tudo que estava sendo feito na dispensação passada, que se a pessoa não vigiasse, passava despercebido. Agora vejam como esse anjo forte diz que o tempo já não é mais. Isso tinha que ser falado por voz humana.
E é o único indivíduo, instrumento mensageiro de Deus, que neste planeta Terra disse que já no trono de intercessão, ele já não está como cordeiro, que ele está como o leão da tribo de Judá. Não há nenhum ser humano nessa terra que tenha proclamado essa mudança de dispensação e tenha dito: a dispensação da graça já se fechou. Se escutou nos mensageiros anteriores. A dispensação da graça está por se fechar. A porta da dispensação da graça já mesmo se fechará. Entrem antes que a porta da dispensação da graça se feche. Mas veio o cumprimento neste entrelaço dispensacional, veio esse Benjamim, esse último, e disse: o tempo já não é mais. Se fechou a dispensação da graça. 0 batismos. 0 chamamentos para obter a pessoa a oportunidade para ser batizado, recebendo Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue e recebendo o Espírito Santo para transformação. Se fechou. Agora vejam como Deus esteve realizando essa mudança e de uma forma tão simples que o mundo seguiu igual, continuou igual. Ninguém percebeu, exceto a noiva. Porque o primeiro que ele diz que faz é... A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva e diz: venham aqui. Vamos subir acima, venham para cima. Aí é onde eu vou lhes dar a fé de rapto. Não onde vocês estavam, é aqui em cima. Quando a dispensação da graça se fechou. Amém. Amém. Depois o que faz? Agora, vejam que é um trabalho que esses anjos ceifeiros fazem, realizam. Recordem que é a obra do Espírito Santo. É quem opera esses ministérios. Continua sendo Deus. Depois do que faz, toma seu inimigo, Satanás, o ata e o lança no fogo, juntamente com todos os seus seguidores. Vamos ver aqui. Página 112. Aí à direita, neste desenho, uma estrela de Davi. O qual vimos nessa manhãzinha. Algo aí muito importante com a estrela de Davi. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Cristo mesmo disse: e será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O sinal do fim, vejam, é a pregação do evangelho do reino para testemunha a todas as nações. E isso corresponde ao ministério de Moisés e Elias. Na página 92 do livro de citações, parágrafo 793, diz: agora tivemos a ele vindo à noite com sua grande espada para matar. Encontramos que ele é morto com a mesma espada, também a espada da palavra. A palavra de Deus afiada, espada de 2 fios o mata, lança para baixo. Espere até que esses 7 trovões deem suas vozes a esse grupo, que na verdade pode tomar a palavra de Deus e operar aí. Ela dividirá e cortará. Eles, e escreve M-I-E, ou seja, Moisés e Elias, eles podem fechar os céus, podem fechar isso ou fazer o que desejarem. Ele será morto pela palavra que sai da sua boca. É mais afiada que uma espada de 2 fios. Eles poderão clamar por 100 bilhões de toneladas de moscas se assim desejarem. Se assim desejassem. Amém. O que eles disserem, assim vai acontecer. Porque será a palavra de Deus procedendo da boca de Deus. E a boca de Deus são os seus profetas. Estou lendo da versão aqui, seguramente a versão desse livro de citações, a tradução é diferente em algumas partes aí. Isso é da página 254 do livro dos selos.
E ele escreve aí em cima os 7 trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. Os 7 trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. E à direita também desse parágrafo para cima escreve Apocalipse 11, do 1 ao 10. Nessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus, Cristo revelado em sua própria palavra, nos diz na página 45, diz, 45 a 46 diz, você vê agora em sua palavra e toda a sua palavra tornada manifesta, manifestada exatamente aqui diante de nós. Ó Igreja do Deus vivente, se coloque em pé, creia nele com todas as suas forças, segure dessa pequena roda no meio, aí desenha um círculo e um círculo menor. Se agarre dessa pequena roda no meio da roda. Deixe que se estabilize cada movimento e cada movimento que você fizer, cada pensamento que você tem que seja controlado por essa torre dentro de você, porque Deus está colocado em sua palavra dessa hora, na luz do entardecer, mostrando, manifestando a luz. A cegueira de um morcego, você poderia acender uma luz e o morcego ficaria tão cego que não conseguiria voar. Uma coruja, todos aqueles rondadores noturnos e coisas assim, baratas e coisas, não podem ver durante o dia. Recordem o escrito que ele escreveu numa mensagem. Acenda a luz e você verá como baratas e tudo saem correndo. Porque tem medo da luz. Não pertencem à luz. E as luzes da tarde chegaram. Toda parábola, onde quer que vamos, a natureza, a Bíblia, as estátuas de reticências que Daniel viu, e o rei daquele dia, todos eles viram, e todas essas coisas, todos, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, posicionalmente nos ensina a mesma hora em que estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir sobre isso. Haverá um movimento da mão Caridade Wesley, havia um movimento de fundamento Lutero, Caridade e Reticências. Nunca houve o maior. É chamado o movimento de Wesley. Mandaram missionários a todo mundo. Um dos grandes movimentos que foi feito na era anterior a essa. Então chegou a era pentecostal. Depois entraram os diferentes dedos e coisas, a era pentecostal de línguas e nariz, e assim sucessivamente. Agora está nos olhos. Para o que você necessita de olhos? Ou necessitam luz se os olhos não estão aí para ver? Tem que ter primeiramente olhos para ver. E então, quando isso chegou, ele abriu os 7 selos e revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que estiveram escondidos através dessas eras da igreja. E agora os revelou como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, 1 a 7. Aqui estamos hoje sentados no meio da palavra, e a palavra sendo revelada a nós por Jesus Cristo. Então, essa é a palavra de Deus. Veja o desenho que ele faz aí. Dos olhos, na pirâmide, e na pirâmide, depois escreve olhos,
e desenha 2 olhos. Vejam, são os ministérios de Moisés e de Elias na era da pedra angular. Agora continua dizendo, e ao serem sujeitos, devemos andar perto ao autor para entendê-lo, para que ele se revele. Ou seja, que você deve andar perto daquele que vai te dar a revelação, vai te dar a fé de rapto. Como vai andar 2 juntos se não se colocam de acordo? Ou seja, vejam, quando a pessoa envia as crianças à escola, estão 8 horas, pelo menos. Às vezes estende o horário mais para a tarde e estão, digamos, 8 horas nesse mundo da escola. Assim, tem uma parte onde aprendem, porque tem que aprender. Mas tem mais contato com o mundo do que com as próprias coisas de Deus. E chegam às vezes da escola, e como há tanta pressa no trabalho que os pais têm, que chegam às vezes raspando já às 6 para fazer comida, 5 às 6 preparam comida para rápido dar comida, fazer os afazeres, repreendê-los em todo momento, porque ou não deixam fazer a comida ou não, e toda a pressa, e toma banho, e come, e deita para dormir, faça a lição, que amanhã tem que acordar cedo para a escola outra vez. E somente vejam na sexta-feira à noite, se é que não toma um tempinho durante a tarde nesse dia, na sexta-feira para atividade, no sábado sim se conecta aí, ou esperar até o domingo. E depois na segunda-feira o mesmo ciclo outra vez. E assim é também com os adultos. Vem somente um dia para talvez dizer, aqui estou. Mas estão toda semana escutando e ouvindo pessoas que continuam colocando coisas contra ao invés de parar e dizer, não, eu trabalho contigo, mas não me fale destes temas, porque está me prejudicando e eu talvez com o que eu te falar estou te prejudicando, assim que vamos trabalhar no que viemos e vamos deixar isso quieto. Eu falo porque muitos me dizem, olha, mas é que eu tenho um companheiro que não está crendo no que Deus está trazendo na cara. Porque eu faço? Eu suspendo? Eu deixo? Não. Melhor diga. Fale com amor. Olha, vamos continuar trabalhando em frente, ganhando dinheirinho para nosso sustento na família. E vamos deixar isso quieto. Não queremos que nos afete o trabalho. E siga em frente. Não faça algo para que te tirem, nem você ser o chefe e o tire. Mas o melhor, tente buscar uma forma. Mas coloque as coisas claras desde o começo. E assim não vai ter problemas. E continue. Eu respeito o que você crê e eu respeito o que você crê. Mas não como outros que vêm aos domingos para somente dizer que veio, para depois, durante a semana, guerrear com o ministério e os irmãos que se congregam. Isso é ser um hipócrita. Melhor seja sincero consigo mesmo e com Deus. Por quê? Não é ao instrumento nem aos irmãos que você está enganando, mas é a Deus. E a Deus não há ninguém que possa enganar. Assim que, vejam, com as crianças devemos de sempre ter esse tempo para ensinar, conscientes de que estão mais tempo no mundo do que com a família e as coisas de Deus. Porque é uma batalha, é uma luta.
tanto com os adultos como com os jovens, porque verdadeiramente essa dimensão tem tanta e tanta influência nos jovens que muitas vezes colocamos a culpa no rapaz quando tem mais tempo fora do que com a família e com as coisas de Deus. Dediquemos tempos aos jovens, às crianças em casa, tome um tempinho, fale das coisas de Deus, leiam, coloquem a ler também e escutar. E que se mantenha esse ambiente para quando for à escola, esteja fortalecido espiritualmente e saiba combater qualquer dardo do inimigo e saiba discernir entre o bom e o mal. E não dizer, isso está bem, isso é coisa de um jovem. As coisas que estão mal diante de Deus estão mal. E ponto. Não há meio termo. Agora vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William. Depois encontramos também que será como nos dias de Ló. Nos dias de Ló houve também um profeta dispensacional que foi Abraão. E era o tempo também para o juízo divino vir sobre Sodoma e Gomorra e cidades próximas. Era o fim do tempo para aquelas nações. Em um escrito, nosso irmão William ali nos deixou escrito, diz, quando termina uma era, as pessoas que ficam nessa era morrem. Isso foi lido em setembro de 2023, na parte 1 desse estudo. As pessoas que ficam nessa era morrem e secam porque não podem ver e reconhecer o Espírito Santo passando a uma nova era através de um novo mensageiro e com a nova mensagem para o povo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles dizem, nós cremos no mensageiro da nossa era ou dispensação. Mas essa era ou dispensação já terminou e não sabem. E são cegos e são guias de cegos. Dizem, como judeus, nós cremos em Moisés. Mas Moisés tinha falado de quem viria depois dele, como profeta mensageiro dispensacional. Vejam o livro de citações na página 153. Parágrafo 1362 nos diz por que deixou que se levantasse essa personificação nesses últimos dias, quando essas coisas vêm passar pela verdadeira palavra de Deus, e deixou que subisse personificadores e fizesse a mesma coisa e negasse a verdadeira palavra de Deus. E aí desenha a estrela de Davi. Recordem, a Bíblia disse, como sua insensatez foi tornada manifesta, assim serão estes no último dia tornados manifestos, quando a noiva for arrebatada e subida ao céu. Notem, Moisés, a verdadeira manifesta palavra. A verdadeira palavra manifestada nunca disse nada, somente o deixou, mas ele fez isso para poder endurecer o coração do faraó, enganar o faraó. E aí enganar o faraó sublinha mais, bastante, para não voltar a dizer bem muito, voltou aí a sublinhar, e ele escreve embaixo, espírito de erro. Não pôde ver o faraó que aquele que estava falando era o libertador. Vejam, recebeu um espírito de erro. Onde é que diz? Eu serei espírito de mentira. Me mandarás e eu irei. Se conseguem rapidinho. Reis. Primeira de Reis. Primeira de Reis 22.
Vejam desde o versículo. Para entender bem o porquê, vejam, versículo 13 diz: e o mensageiro que tinha ido, chamado Micaías, falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ou seja, dizem a Micaías o que tem que dizer. Quando um profeta não diz as coisas que qualquer outra pessoa diga que diga, somente o profeta vai falar as coisas que Deus disser que fale. Goste ou não goste, as pessoas gostam ou não gostam, porque um profeta é um homem ordenado por Deus para trazer a palavra verdadeira ao povo. Seja que goste o povo ou não goste, é a palavra de Deus. E Micaías respondeu: vive o Senhor, que o que o Senhor me falar, isso eu direi. Mesmo que busque inimigo, melhor é ter como amigo a Deus e inimigo os homens, do que amigos homens e inimigo a Deus. Aqui dizemos, é melhor não ser puxa-saco de alguém para ficar bem, a ser honesto e ir sempre com a verdade. Veio, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos pelear com Ramote de Gileade ou deixaremos? Ele disse: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então disse o rei a Israel, então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Vejam que Deus é quem permitiu. E as pessoas que pensam que são ungidas por Deus e têm a verdade, quando estão contra o programa divino, são ungidos com um espírito de mentira. E agora, assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, feriu a Micaías na face. Uma falta de respeito deu e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei, metei este homem no cárcere e sustentai com pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Tremendo problema se meteram. Agora, Crônicas também o fala.
Não sei se é nessa Bíblia que aí ele escreve. Vamos ver em Crônicas algo ali. Se é nessa ou é na outra. Segunda de Crônicas 18. Aqui ele escreve no versículo 22, onde diz: pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes profetas. O Senhor é quem falou o que é mal a teu respeito. E aí escreve Apocalipse 12, do 1 ao 17. Na outra, um escrito depois o conseguimos. Agora, vejam vocês aqui. Continua dizendo o nosso irmão William. E depois, também diz Cristo: quem é o servo fiel e prudente a qual o seu Senhor colocou sobre sua casa para que dê o alimento a tempo? O alimento para a casa de Deus é a palavra de Deus, a mensagem de Deus. De era em era. Houve um mensageiro, servo fiel e prudente. O mensageiro de cada era, dando alimento a tempo na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia haverá um também. Por isso diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor pôs sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo a qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, que virá a ser o segundo no reino do Messias. Para que entendam mais claro, será o primeiro ministro do reino do Messias, será o vice-rei no reino do Messias. E isso comprova o próprio Cristo em Espírito Santo, falando em Apocalipse, quando diz: ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Esse é o trono de Davi. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28 diz: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, sobre todas as nações, e as regerá, ou seja, as governará com vara de ferro. No livro das Eras, nos diz, na página 17, Eras editado. Neste também, vamos ver aí. Nos diz: o vem, onde diz o vem, o Cordeiro, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório pelos nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. Aí à esquerda escreve Cordeiro de Deus, sacerdote. Isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando pelos nossos pecados. Mas algum dia aquele Cordeiro será o leão da tribo de Judá. E do lado direito escreve Apocalipse 11, 15 ao 19. E ao lado esquerdo escreve refletimos. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro dessa terra.
Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual. E escreve do lado esquerdo aí, o espírito do reino. Que nascemos, mas ele escreve o espírito do reino em nascemos. E aqui também escreve à esquerda, Leão de Judá, rei. E escreve aí também Apocalipse 11, 15 ao 18. E 6, versículo 12 ao 17. 3, versículo 21 e 2, versículo 26 ao 29. Hoje em dia é um reino espiritual. Não é deste sistema mundano. Assim como nós também não somos deste mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferente aos do mundo. Nossa cidadania está nos céus. Aí está a escritura de Filipenses 3, 20 ao 21. Mas nossa cidadania está nos céus. Do qual diz, esperamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação pelo poder, com eficaz poder, com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas, diz. Filipenses 3:20 diz, mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Apocalipse 11, do 3 ao 7. 7, versículo 2. 10, do 1 ao 11 e 19, do 11 ao 21. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o Espírito do Reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Ou seja que cada pessoa, cada indivíduo reflete do lugar onde é. E reflete daquele do qual esse rei desse reino é a pessoa. Se é da sexta dimensão, pois nosso rei é o Senhor. Se é da quinta dimensão, o que a pessoa está refletindo, pois o seu rei é o diabo. Nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupa de homem, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Se você ainda vê pessoas que estão refletindo e atuando dessa maneira, você já sabe quem é o rei dessa pessoa, o diabo. A quinta dimensão é a que está influenciando nessa pessoa, seja quem for. Por isso é que nossos homens não bebem nem fumam, nem andam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será quebrantado, mas o nosso permanecerá. E escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. 6, do 12 ao 19. 17, do 1 ao 10. E inúmeras escrituras ali que colocaremos no estudo. Daniel também, Daniel 2, 30 a 45. Neste outro. Aí onde diz, nós refletimos o Espírito do Reino. Onde nascemos, aí em cima dessa frase, escreve em cima, a teofania, sexta dimensão.
E à esquerda, aí na margem escreve Teofania da sexta dimensão. Volta a escrever aí. Continua dizendo nosso irmão William, ou seja, que não será um reino de mão mole, mas será um reino de mão de ferro. Esse é o reino do qual Cristo disse que orando pedíssemos a vinda do reino de Deus. Diz orando, orai assim, venha teu reino, seja feita a tua vontade como no céu aqui na terra, ou também na terra. São Mateus capítulo 6, versículo 10. No livro das Eras, página 6, nos diz ali, agora recordem isto. Cristo, na igreja verdadeira, e em cima escreve hoje. Na igreja verdadeira é uma continuação do livro de Atos, mas o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito de anticristo entraria na igreja e a corromperia, e assim ocasionando a ser morna, formal e sem poder. Expõe Satanás, revelando suas obras. Seu intento de destruir o povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus, até o momento em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Não pode suportá-lo. Ele sabe, ou seja, o diabo sabe, ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira e o que ela é, o que ela representa e que ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. Vejam, isso o diabo sabe. E o que vai tentar fazer? Que a igreja noiva não receba. Não, isso não pode ser. Porque ele sabe que se essa igreja recebe essa revelação, ela terá o poder, um poder invencível. Nada poderá fazer frente à noiva. Se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e por meio do Espírito de Deus discernem e resistem ao espírito do anticristo, Satanás estará sem poder diante dela. Ele estará tão definitivamente contra-atacado como o esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços para obter poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com revelação verdadeira em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra ela. Tem um escrito aqui, em uma dessas pagininhas, vamos ver, onde ele escreve, e isso pode escrever aí, onde possa reler. Ele escreve, se o povo recebe a revelação, será um exército invencível. Se o povo recebe a revelação, será um exército invencível. E veja este outro aqui, escrito, é a revelação de Deus. Vou com calma para que escrevam. Aqui estaria na página 37 e 38, que é a páginas em branco. É a revelação de Deus, a que dará a você a autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus, a que dará a você a autoridade sobre o diabo.
na qual na página 7 ele nos fala, mas eu li aí, corrido as duas, para que tenham, e vamos chegar já a essa partezinha onde o irmão Branham fala. Recordarão que mencionei ao princípio dessa mensagem que esse livro que estamos estudando é a revelação prática de Jesus mesmo na igreja e sua obra nas eras futuras. E aí desenha na direita uma estrela de Davi. Nos ficou neste outro livro, onde diz, ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. À direita, aí nesse parágrafo, a metade escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. Agora vejam, mais embaixo, nesse mesmo parágrafo, escreve, onde diz, se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e à direita escreve, é o cristianismo, o trigo e o joio. É o cristianismo, o trigo e o joio. Mateus 13, 30 ao 43. E agora onde estamos no parágrafo que começamos a ler à esquerda, desenha uma pirâmide e as eras escreve hoje, em cima da pedra angular e embaixo escreve ontem. E onde diz, é a revelação real de Jesus Cristo na igreja. Aí em cima escreve, em Espírito Santo. ES. E à direita escreve revelação pelo Espírito Santo em sua igreja. Revelação pelo Espírito Santo em sua igreja. Continua dizendo, então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação ou nos passará. Juntando estes dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento normal que fará que este livro seja real. Será necessária a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais do que a umas pessoas especiais. Que formoso é falar a pessoas especiais. Vocês são essas pessoas especiais. Você é esse povo escolhido de Deus. Vocês são a noiva do Senhor. Vocês são estes. Será um tipo de pessoas com percepção profética. Exigirá a habilidade de ouvir de Deus. Isso é uma habilidade. Não é qualquer um que tem. É uma habilidade especial. Porque Deus dá essa habilidade, provém do alto. Exigirá instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículos com versículos, mesmo que isso está bem, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos seres e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Aqui escreve, à direita, na página 6 embaixo, percepção profética. E aqui também, na página 7, à direita em cima escreve, percepção profética, habilidade. É como quando alguém tem habilidade para fazer um trabalho. Olha, essa pessoa é bem hábil, quer seja, qualquer trabalho, de fazer, a pessoa diz, ele é bem hábil nisso. Assim podemos dizer ao nosso companheiro crente, olha, que hábil você é. E dirá, você também.
Por quê? Porque estamos recebendo, entendendo, recebendo tudo que Deus está nos dando. Você tem a habilidade, e você também. Porque é esse povo com percepção profética. Como já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. E aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Até está colocado corretamente no cânon das Escrituras, ao fim. Agora você pode saber por que é que diz que todo aquele que o lê, ou até o ouve, é abençoado. E aí ele escreve Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as palavras que nelas são escritas, porque o tempo está perto. É a revelação de Deus o que dá. É a revelação de Deus o que dará a você a autoridade sobre o diabo. Esse escrito atrás, e você pode ver por quê. É que aqueles que agregariam ou tirariam dela seriam condenados. Teria que ser assim, porque quem pode agregar ou tirar da revelação perfeita de Deus e vencer o inimigo? Assim é simples. Não há nada de poder tão prevalecente como a revelação da palavra. Vem? No versículo 3, uma bênção é pronunciada sobre aqueles que prestam atenção especial a este livro. Eu penso que isso se refere ao costume no Antigo Testamento dos sacerdotes, que liam a palavra à congregação na manhã. Vem? Muitos não podiam ler, e os sacerdotes tinham que ler a palavra, somente que fosse a palavra, e a bênção estava ali. Não havia diferença se foi lida ou ouvida. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. E agora vejam, vai ser feita a vontade, como se faz no céu aqui na terra. Portanto, será um reino de mão de ferro. Por isso diz, e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantados como vasos de oleiro, como eu também recebi do meu Pai. Na mesma forma que se sentou com o Pai em seu trono, e da mesma forma que recebeu poder no céu e na terra, pois ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. E agora ele tem a bênção de estar sentado no trono de Deus. E, portanto, quem está sentado no trono é quem tem poder. E esse trono governa os céus e a terra. Ou seja, tem poder sobre os céus e sobre a terra. E agora vai dar poder, não diz sobre o céu, mas sobre todas as nações aqui na terra. Porque Deus colocou o ser humano, a Adão, aqui na terra para ser rei. E lhe deu o poder, mas o tirou. Esse reino mundial, quando perdeu o título de propriedade, perdeu a vida eterna e por isso não pôde ser o rei para sempre no planeta Terra. Mas, com o título de propriedade sendo restaurada a raça humana, sendo dado a esse que vai se sentar com Cristo em seu trono, então novamente o reino de Deus será restaurado na terra. Na mensagem de hoje, há um lugar onde diz que por isso poderá ocorrer a ressurreição e a transformação. Como na metade da mensagem, a palavra profética para o último dia será trazida pelo Espírito Santo, como sempre o fez o Espírito Santo através de diferentes profetas. Agora, para o último dia, atrará por quem vai receber e comer esse título de propriedade. E será a primeira ocasião em que o homem come o título de propriedade. E por isso é que terá que vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, para regressar, ser restaurados fisicamente à vida eterna. Vem por quê? É que pode vir a ressurreição e a transformação? Porque o título de propriedade, vejam, regressou novamente à raça humana.
E quando virmos o servo fiel e prudente dando alimento a tempo no último dia, no tempo final, quando os sinais correspondentes ao tempo final estivermos vendo, quando estivermos vendo os ministérios dos anjos que são enviados para a colheita, estaremos vendo ao mesmo tempo quem vai receber poder sobre todas as nações, a quem vai se sentar com Cristo em seu trono, a quem Cristo prometeu escrever sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Todas essas bênçãos vão ser manifestadas no último dia. E quando estivermos vendo isso, temos que entender que chegamos ao tempo final. Em um escrito, ele nos deixou ali, de um estudo bíblico, diz, outro filho de Deus vai ser adotado, o qual é o anjo de Jesus. Assim como foi adotado o anjo do Senhor, o anjo do pacto encarnado em Jesus. E assim recebe a pedrinha branca com o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E recebe autoridade sobre todas as nações para regê-las, governá-las com vara de ferro. E cairá o juízo sobre elas. E se sentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono, o trono de Davi. Continua dizendo nosso irmão William, e no meio do cristianismo foi vista por antecipação uma grande carpa catedral que vai surgir no meio do cristianismo, onde vai estar a coluna de fogo, vai estar o anjo do pacto, e onde vai estar o nome de Deus, e onde Deus vai estar manifestado em toda a sua plenitude. No livro de citações, página 7b, nos diz, no parágrafo 68, e quando um homem ou uma mulher está vestido com toda a armadura de Deus, não é poder, é a autoridade do alto. Os demônios gritarão, e os freios chiarão, até a própria morte estremecerá, e os túmulos se abrirão diante da autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja. Que autoridade tem os filhos de Deus neste tempo final, a qual chegará essa parte culminante no cumprimento da visão da carpa. E ele escreve em cima, a autoridade, a ressurreição, a aparição dessa carpa catedral gigante vai ser um sinal definitivo de que se chegou o fim do tempo. Como quando viram a Arca de Noé. Tinha chegado a humanidade pré-diluviana ao fim. E aí, vamos deixar. Diz nosso irmão William. O anjo forte, com o arco-íris sobre sua cabeça, jurando que o tempo já não é mais. O tempo da dispensação, da graça, chegou ao seu final. Chegou ao seu final. E recordem que ele vem e veio com um nome novo, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. No livro das Eras nos fala de tudo isso, o qual estará Deus cumprindo essa promessa. Podemos cantar um louvor e assim nos colocamos em pé e assim já estamos nos preparando para receber a mensagem correspondente para hoje. Não sei se ele tinha, ele me disse que tinha de Jesus, o nome ou o nome novo. Podemos cantar esse, já que o tinham preparado para entoá-lo. Esse, ele me dizia, espera com esse, ainda não cante.
Eu tenho guardado ali a folha que eu lhe dei, e ele guardou para esse tempo, há muitos anos atrás, e agora vejam, está se cantando esse cântico, porque é o tempo já para cantá-lo, assim que vamos entoar esse hino. Nos diz a página do hinário. Qual página que é? Não está no hinário, está numa folhinha solta. Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús, y al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Jesús, nombre sobre todo nombre para redención. Mas cuando conquistó el infierno y ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo para reclamación. Es el Hijo del Hombre en su primera venida. Es el Hijo del Hombre en su segunda venida. Es el ángel del pacto encarnado en un hombre, cumpliendo las escrituras prometidas para el Mesías. Su pueblo, recibiendo su venida en este día postrero, ser llamados por la trompeta del año del jubileo. Conocemos nuestra posición en la edad de la piedra angular. Es el Hijo del Hombre en su primera venida. Es el Hijo del Hombre en su segunda venida. Es el ángel del pacto encarnado en un hombre, cumpliendo las escrituras prometidas para el Mesías. Y al creer en su segunda venida y en su nombre de reclamación, José nos dará la fe de transformación. Es el Hijo del Hombre en su primera venida. Es el Hijo del Hombre en su segunda venida. Es el ángel del pacto encarnado en un hombre, cumpliendo las escrituras prometidas para el Mesías. Prometidas para el Mesías. O anjo forte com o arco-íris sobre sua cabeça
jurando que o tempo já não é mais. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.